Olá, eu sou o Jodir e mais uma vez aqui, hoje com o 36º vídeo da série O Gigante da Galileia, resumos da saga Operação Cavalo de Troia. Hoje eu vou falar do encontro, da chegada da mãe de Jesus, Maria, ao Gólgota, e o encontro do cientista que ficou embasbacado ali, em estar lado a lado com a mãe de Jesus. Bom, eles estavam se preparando, os cientistas, os centuriões e Arsênios, né, aquele grupo ali de comandantes, pediu que o pessoal, que é daqueles romanos, fossem buscar lenha para poder acender uma fogueira, que eles achavam que aquela escuridão lá do disco que eu falei no vídeo passado fosse ficar muito tempo ali aquele local ali escuro. Então eles começaram, providenciaram logo lenha, né, para acender fogueira e tal. E o cientista cita aqui o tipo de lenha, que tipo de graveto de lenha que eles conseguiram rapidamente ali. Ele fala que é chamadas de escovas, muito leve e de excelente qualidade para seus propósitos. Então eles estavam ali se preparando para enfrentar esse momento ali, e enquanto aguardava, né, eles acreditavam que só a rendição deles só iria acontecer no final da tarde. E estavam lá os três condenados, encravados lá e crucificados, né? Então, o cientista viu um grupo que se adiantava para o Gólgota, e mais ou menos umas 20 pessoas, e ele conseguiu distinguir ali o João Zebedeu, o apóstolo João, né, o discípulo de Jesus Cristo, chamado discípulo amado, né, e o evangelista também, João Zebedeu. E ele, quando se preparava para ir de encontro a João, ele viu que João vinha subindo ali o caminho para chegar no alto do Gólgota. E ele, quando se preparava para ir de encontro a João, ouviu um gemido. E era Jesus. E ele se preparou, se adiantou, né, para o lado de Jesus, e o Longino, o centurião-chefe daquela missão, também o acompanhou. E Jesus estava ali. Vou ler aqui um pedaço, porque são detalhes científicos, que é bom que eu leia pela veracidade da saga Operação Cavalo de Troia, para você acreditar ou não, mas de qualquer maneira eu estou passando para você aquilo que está escrito na página 494 do volume 1º, Operação Cavalo de Troia. Então ele fala aqui, ó. Ele percebeu que Jesus Cristo, né, gemeu, tinha recobrado a consciência, que estavam todos desmaiados, né, como eu falei no vídeo passado. Que Jesus se esforçava novamente para sustentar um acelerado ritmo respiratório. Essa foi sempre a luta de Jesus depois que ele ficou ali pendurado, né, pregado na cruz ali. A queda forçada do diafragma havia opado seu ventre, e o tórax estava rígido como o madeiro do qual pendia. Ele volta a se falar sempre, ele era médico, então essa parte interessava muito ele soltava aos olhos dele, né? Então ele coloca isso no diário. Apesar do pó que o cobria, quase uma fatídica antecipação de sua sepultura. Os sinais dos cianos eram cada vez mais palpáveis. As poucas unhas dos dedos dos pés, que não se achavam cobertas de sangue, haviam começado a tomar a típica cor azulada. Outro tanto ocorria com a ponta dos dedos. A tetanização dos membros inferiores era agora galopante.
Os músculos das coxas e das pernas continuavam registrando espasmos, ainda que cada vez mais espaçados. Lentamente, né? Os dedos grandes dos pés já haviam entrado em adução, desviando-se para o plano central do corpo do Nazareno. De repente, uma mão, fala o cientista, pousou em meu ombro esquerdo. Era João. João tinha acabado de chegar, sem nem olhar para Jesus. Ele era um jovem, né? E isso aí realmente machucou muito ele. Ele foi o único que não saiu de perto de Jesus o quanto pôde. Às vezes que ele se ausentou, foi às vezes que foi obrigado. Na hora dos açoites, que o cientista pediu que ele ficasse, que não fosse lá para assistir os açoites de Jesus. E também na hora que ele teve um momento em que ele precisou vomitar, né? E se ausentou também da presença de Jesus. E depois, quando ele foi, agora a última vez, quando ele foi buscar a mãe de Jesus por ordem de Jesus, né? Por pedido de Jesus. Ele estava com olhos fundos, marcado pelas longas horas de insônia e sofrimento, e parecia um velho. Ele era um jovem, e segundo o cientista aqui, estava parecendo um velho nesse momento. Com voz trêmula, então ele dirigiu logo se dirigiu a Longino, né, o João, o centurião-chefe, e pediu, e informou que estava ali a mãe de Jesus, e que ele permitisse que ela subisse ali no Gólgota para ver o filho. Então ele explicou, né, explicou que Maria, né, a mãe de Jesus, estava no grupo ali embaixo, tá, e apontou as mulheres ali, e Longino permitiu, claro, né? Ele não tinha como negar isso, permitiu, mas falou que fosse rápido. Tudo bem, mas que fosse rápido. Então o cientista fala aqui. Apesar de quanto eu já havia sofrido naquela missão, ao ouvir o Zebedeu, né, falar que a mãe de Jesus estava ali e tal, meus joelhos tremeram. Maria estava ali. Imagina, né? Qualquer um de nós na posição desse cientista. Então, Longino não teve coragem de negar. Autorizou, mas falou que seja rápido e tal. João agradeceu e foi lá buscar Maria. Trocou uma palavra com as mulheres e seguiu ele. E veio ele e o irmão de Jesus, Judas. Jesus tinha 8 irmãos vivos. Teve 8 irmãos. Vivo apenas 7. Amós morreu com 5 anos. Um irmão dele chamado Amós morreu com 5 anos. Então, ele tinha um irmão chamado Judas. Judas era um nome muito comum. Ele tinha dois discípulos chamados Judas, né? Judas Iscariotes e Judas de Alfeu. Então, ele tinha 2 discípulos com o nome de Judas. E tinha um irmão chamado Judas. E esse estava presente lá, trazendo a mãe dele e tal. E ele conheceu, ficou sabendo disso tudo mais tarde. Inclusive que ali também estava uma irmã de Jesus chamada Ruth. E daqui a pouquinho eu vou ler essa parte. Então João agradeceu Longino e foi lá buscar. À medida que se aproximava, então, aí o cientista fala, à medida em que se aproximavam, meu pulso se acelerou. Em poucos segundos, tive diante de mim a mãe terrena daquele gigante. Não é fácil, hein? Não é fácil. Então, ficaram lá botando fogo lá na lenha, né, que eles tinham pego, preocupando lá com o trabalho deles, não sabiam o que estava acontecendo ali
nesse grupo, né? O que estava acontecendo. Apoiada nos antebraços de João e do segundo, aí apoiada no braço de João e do Judas, o filho dela, né? Aquela hebreia, ele começa a relatar aqui, aquela hebreia de rosto extremamente pálido se deteve a 1 metro da cruz em que estava cravado o seu filho. Não era muito alta. Sua cabeça erguida para o mestre havia ficado pouco mais ou menos à altura do joelho do Nazareno. Jesus Cristo estava a partir do pé dele 1 metro de altura. Então ele calculou, considerando até chegar nos pés de Jesus e até o joelho, então ele calculou ali, foi fácil para ele. Ele calculou mais ou menos 1,60 m a 1,65 m, seria a altura da mãe de Jesus. Então, diz aqui que ela contava ao redor de 50 anos, embora sua figura frágil, meio encurvada, e as roupas que se projetavam em seus formosos olhos, amendoados, a fizeram mais venerável. Apesar da obscuridade, chamou-me a atenção sua fronte alta e dilatada, rematando um rosto ovalado em que mal despontava um nariz pequeno e reto. Diferente dos narizes dos judeus, né? Dos homens, principalmente, mulher também. As judias são narigudas, né? E ele fala aqui, despontava um nariz pequeno e reto. Tinha a cabeça coberta por um manto marrom claro, que não se permitiu ver-lhe os cabelos. Todavia, a julgar pela cor de suas sobrancelhas finais e levemente arqueadas, suas sobrancelhas finas e levemente arqueadas, caramba, deviam ser de um negro azeviche. A túnica, de tonalidade igual à do manto, mas um pouco mais apagada, roçava quase o solo do Gólgota. Eu não sei se eu falei, mas de qualquer maneira eu vou repetir aqui. Se eu já falei, eu vou repetir. O nome cósmico da mãe de Jesus, assim como o nome cósmico de Jesus era Sananda, como está no vídeo passado, vídeo anterior, o nome cósmico de Maria era Mãe Maria. Eu acho que eu falei no início, mas se eu não falei, estou falando agora, não tem problema. Como eu falei, meus vídeos não são editados. Da maneira que eu gravo, eles vão assim mesmo. Então, os erros de português, meu sobrinho fala que eu gaguejo muito. Então, fica isso aí, não tem problema. O importante para mim é que vocês entendam que isso aqui é um projeto científico. Então, essas coisas têm que serem ditas, né? Ninguém disse nada. Ela estava ali. João prorrompeu a chorar. João começou a chorar, era um jovem, né? Não aguentou tanto assim. Eu que tenho 71 anos, já chorei bastante quando eu fico lendo isso aqui e geralmente eu leio na condução, indo para o trabalho, e não é fácil, não é fácil. Então ele começou a chorar aferrado ao braço da senhora. Aí o centurião Longino, comovido com aquilo, se afastou dali de perto, deixou eles ali, aos pés da cruz. Todavia, para minha surpresa, Maria não derramou uma só lágrima. Era uma mulher de fibra, né? Ela não podia chorar ali. Só o tremor de suas longas e calejadas mãos, sob cuja pele serpeava uma rede de veias azuis pronunciadas, refletia sua aflição. Ele fala aqui, mão calejada. Realmente, as mulheres trabalhavam mais do que os homens.
principalmente nos afazeres de moer os grãos, né? Isso era um trabalho deles, então o trabalho das mulheres era muito, muito grande, muito duro. E elas, amanhecia o dia, elas estavam trabalhando, já moendo lá os grãos. Então ele fala que a mão calejada, e era realmente. Meus problemas se viram aliviados quando o oficial, em outro gesto que muito depunha em seu favor, juntou-se de novo a nós, carregando um facho. Então o cara acendeu lá uma tocha, né? O centurião, o Longino, acendeu uma tocha e iluminou eles ali, né? Porque já estava escurecendo cada vez mais, né? O disco estava parado lá. Quando Longino aproximou a improvisada tocha do corpo do mestre para que sua mãe pudesse contemplá-lo melhor, o Galileu, alertado, quem sabe, pelo resplendor da chama, desprendeu o queixo do peito e deu pela presença da família. Sua respiração voltou a agitar-se e seu olho direito abriu-se ao máximo. O olho esquerdo dele estava completamente fechado, né? Então ele que estava de cabeça baixa, né? Ele, ao sentir o fogo, ele levantou, tirou o queixo do peito e viu a família, viu a mãe dele ali. A mulher, do mesmo modo que João e o irmão de Jesus, não tirava o olhar do rosto do crucificado. Ele estava ali, todo cheio de sangue, fechado com a poeira, né? com a areia do deserto ali, tudo embranquiçando, a barba dele, tudo branco de poeira, né? Tudo colou no sangue, né? A boca do gigante se abriu ligeiramente. Ele tentava falar, mas seus pulmões, reduzidos à mínima capacidade vital devido às múltiplas lesões dos músculos respiratórios e à angustiante falta de apoio, apresentavam gravíssima insuficiência ventilatória restritiva. Abre parênteses. Poucos minutos mais tarde, quando ajustei os ultrassons, lá no cajado, né? Ajustou os ultrassons no ultrassons a seu tórax, o equipamento do cavalo de Troia receberia informações precisas sobre essa delicada situação, confirmando minhas suspeitas. A capacidade vital de Jesus se achava muito abaixo de 80% do valor teórico normal, estimado, como se sabe, em 5,5 litros. Fecha parênteses. Apesar disso, o Nazareno, em um titânico esforço, contraiu músculos abdominais e quase ao mesmo tempo a esgotada musculatura dos antebraços e ombros começou a palpitar, buscando a energia necessária para que a parte superior do corpo se elevasse os imprescindíveis quilométricos 26 centímetros. Como eu falei no vídeo passado, né? Estava pregado dessa forma. Ele não tinha condição de respirar desse jeito. Ele tinha que levantar um pouquinho para poder o diafragma funcionar. Então ele tinha que se levantar a distância, colocando uma linha invisível entre um cravo e o outro, uma linha invisível passando pela cabeça dele, estaria o braço dele assim, teria mais ou menos, segundo o cientista, 26 centímetros da altura do ombro até a linha. Então, ele que estava assim, decaído, claro, né, pregado lá com cravo, ele teria que fazer isso, ó, se levantar como aquele ginasta que faz o Cristo, lá naquela ginástica, né? Teria que fazer mais ou menos isso para poder respirar e para poder emitir algum som. Quando ele fez isso, o pulso esquerdo dele se mexeu no cravo. Mais ou menos, o que eu entendi, aconteceu mais ou menos isso. Essa é a posição que ele estava, né? Cravado lá. Mais ou menos isso, com o cravo aqui. Então ele tinha que fazer isso, ó. Então ele tinha que fazer isso.
apoiando exclusivamente no cravo. E isso, o que fez? Abriu novamente, ferida, né? Lógico. E começou a sangrar novamente. Mas as reservas de Cristo estavam quase totalmente esgotadas. E sua vontade não foi suficiente. Nesse dramático momento sucedeu algo quase insignificante, pouco menos que imperceptível para os que se achavam aos pés da cruz, mas que para mim, como médico, gelou-me o coração. Então ele viu algo aqui que ninguém ia perceber, somente ele, né? Um médico cientista do século XX, né? Ele estava ali no século I. Jesus arqueou o diafragma por uma segunda vez e distendeu de novo os músculos elevatórios e extensores, fazendo-o vibrar. Ao mesmo tempo, seu pulso esquerdo girou, conforme eu expliquei, né? Girou 1 centímetro sobre o eixo de antebraço. Aconteceu aquilo que eu falei. Então ele estava, a posição era essa aqui, a posição era essa, mais ou menos. Ele fez isso, ó. A que custo, né? A que custo? Ele fala aqui. Aquele movimento do carpo sobre o cravo colaborou decisivamente na elevação do ombro. Ele conseguiu levantar, fazer isso, segurando, firmando a pena nos cravos, arrebentando o pulso dele. É mole. A cabeça do Rabi cravou-se no patíbulo e seu queixo apontou para o céu, enquanto a violenta dor provocada pelo ligeiro giro de seu pulso fazia latejar violentamente as paredes da veia jugular externa, aqui no pescoço, né? O esforço que ele fazia apontou aqui na jugular. Salientando as forças supraclaviculares e os músculos do pescoço como jamais vi um ser humano. O esforço que ele fez avançou, mostrou, salientou tanto a veia que ele nunca tinha visto isso, fala o cientista. No instante, na semi-fechada ferida do punho, aí começou a sangrar novamente, lógico, né? O sangue descia para o cotovelo. O mestre, a que preço havia logrado seu propósito? Ao erguer-se, a boca se abriu ao máximo e um hausto de ar fresco penetrou em seus pulmões. Era o que ele queria ar. Ele queria respirar, o esforço dele era para poder falar alguma coisa com a mãe dele. Ao mesmo tempo que o afundamento do ventre deixava descoberta a crista ilíaca do quadril direito. O corpo do crucificado voltou a descair e Jesus, baixando o rosto, esboçou um estranho sorriso. Aquele ricto me alarmou. Não se tratava em realidade de um sorriso, e sim de outro sintoma de tetanização, que em medicina se conhece por, entre aspas, sorriso sardônico. Ele explica aqui o que é isso. Lábios apertados com as comissuras para fora e para cima. Então parece que a pessoa está rindo, mas é o efeito da tetanização. Maria, ao contemplar o desesperado esforço do filho, baixou o rosto. Ela não aguentou ver. Suas pernas fraquejaram. João e Judas a sustiveram, seguraram ela, né? Seus lábios, apenas sombreados pela luz da tocha, começaram a tremer. E as profundas olheiras que encimavam seus salientes e afilados pômulos do rosto, né, se confundiram com a negra e insondável amargura de uns olhos, que, malgrado tudo, conservavam singular beleza. Em outras passagens, ele consegue ver Maria num momento mais claro, numa claridade melhor, conversa com ela, inclusive, conversa muito com ela.
Então, a Maria, a mãe de Jesus, era uma mulher muito bonita. Conservava uma singular beleza. Aí escuta-se uma voz, quase que um sussurro, né? Mulher. Era Jesus. Chego a me arrepiar todo, né? Não tem como. A rascante voz do mestre fez com que Maria e todos os demais erguessem o rosto e o semblante da... Desculpe. E o semblante da hebreia se iluminou. Mulher, repetiu Jesus, eis o teu filho. João enxugou as lágrimas com a palma da mão direita e ficou olhando para o mestre sem conseguir compreender. Depois de Jesus, né, desviando o rosto para o apóstolo, Jesus exclamou quase sem forças: Filho meu, eis a tua mãe. A minguada inalação do crucificado estava quase esgotada. Sua respiração entrou em déficit. Utilizando suas últimas possibilidades, ordenou a ele arquejante: desejo que abandoneis este lugar. Seu abdômen havia tornado a deformar-se, enquanto a cabeça, os braços e os ombros desabavam. Ele acabou de falar isso, voltou, né, a decair novamente ali. Os homens mostraram a intenção de dar meia volta e retirar-se, mas Maria, sempre em silêncio, avançou um passo para o filho, inclinou-se muito lentamente e depositou um beijo em seu joelho direito. Depois, ocultando o rosto entre as mãos, abandonou o penhasco, praticamente sustentada por João e Judas. Eu termino aqui esse vídeo, convidando você para o próximo e agradecendo toda a sua atenção. Que a paz do pássaro que voa, do pássaro que canta no galho podre da árvore, canta porque sabe que se o galho quebrar, ele voa. Isso é paz. Essa é a paz que eu lhe desejo. Gratidão profunda.